Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aulinha aqui sobre aceleração e classificação dos movimentos. Então nessa aula a gente vai focar no que é aceleração. A gente já tem uma aula de alguns conceitos sobre velocidade, Se tu não viu essa aula, dá um pause aqui na aceleração, corre lá na aula de velocidade e aí depois tu vem para cá porque a gente vai precisar de alguns conceitos que a gente já viu. Então primeiro, o que é a aceleração? Gente, a aceleração é a taxa de variação da velocidade. Grava isso. A aceleração é a taxa de variação da velocidade. Ah, por que eu tenho que pensar isso? Gente, se eu preciso de uma taxa de variação, o que eu estou dizendo? Que eu só vou ter aceleração se a minha velocidade variar. Se a velocidade não variar, tem jeito de eu ter taxa de variação? Não. Então, movimentos em que a velocidade permanece constante jamais vão ter aceleração. Por quê? Porque eu não estou tendo taxa de variação da velocidade. Agora, se a minha velocidade varia, se eu tenho uma taxa de variação, aí eu vou ter a aceleração, ok? No Sistema Internacional de Medidas, a aceleração ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Ah, beleza, é dado em metros por segundo ao quadrado. Então quer dizer que eu posso trabalhar com a velocidade em quilômetros por hora? Jamais. Se a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, obrigatoriamente a sua distância vai ter que estar em metros, o seu tempo vai ter que estar em segundos e a sua velocidade em metros por segundo. Então você vai precisar fazer as conversões antes de substituir para fazer qualquer cálculo com a aceleração, ok? Lembrem-se disso, distância vai ter que estar em metros, o tempo tem que estar em segundos e a velocidade tem que estar em metros por segundo, tranquilo? Na aula de velocidade eu falei lá como é que a gente converte de quilômetro por hora para metro por segundo. Então, essa aceleração a gente pode calcular de duas maneiras. Eu tenho a aceleração média e a aceleração instantânea. O que é a aceleração média? Gente, é a média das acelerações que o corpo teve durante o intervalo de tempo. Só que como que a gente vai pegar esse valor médio? Eu vou ir somando todas as acelerações? Não. A gente tem uma equação para a aceleração média. A aceleração média é dada por ΔV. Delta significa variação. V é velocidade, então é a variação da velocidade, ou seja, eu vou fazer a velocidade final menos a velocidade inicial. Toda vez que a gente está calculando variação, eu sempre pego o final menos o inicial. Então a variação da velocidade dividido por ΔT. Delta é variação, T é tempo, então dividido pela variação do tempo. É o tempo final menos o tempo inicial. Então, desse jeito, eu consigo calcular qual é o valor da minha aceleração média. Vamos imaginar aqui uma situação, um problema. O meu corpo, ele começou do repouso, então ele saiu com a velocidade inicial, que é 0, estava no repouso. Chegou a determinado local da trajetória dele, ele estava com uma velocidade de 20 metros por segundo. E ele gastou um tempo de 10 segundos para poder fazer essa trajetória dele. E daí eu quero saber qual foi a aceleração média dele nesse percurso. Então eu vou fazer a velocidade final, que é 20, menos a velocidade inicial, que é 0, e vou dividir pelo tempo, que é 10 segundos, 10 menos 0 vai dar 10. Então, dividido por 10. Minha aceleração média aqui vai ser igual a 20 menos 0 dá 20, dividido por 10 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Fez o cálculo, coloque em unidade de medida, ok? Um cálculo, um valor, um resultado sem unidade de medida não significa nada. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que dimensionar. A gente precisa dizer em qual unidade a gente está trabalhando, até mesmo para a gente saber o que está calculando. Então, a aceleração média nada mais é do que o próprio enunciado da aceleração. É a taxa de variação da velocidade em um intervalo de tempo, ok? Agora, eu não quero saber a aceleração média. Eu quero saber a aceleração instantânea. Estou lá dentro do carro, quero saber no instante 2 segundos. Qual é a aceleração do meu carro?
Quando a gente está trabalhando com aceleração instantânea, a gente vai precisar da derivada. Então, a gente vai precisar trabalhar com a equação aqui agora. Qual equação? Com a equação da velocidade. A aceleração instantânea é dada pela primeira derivada da equação de velocidade do corpo. Muita atenção aqui, gente. Ó, eu tenho a equação de posição, a equação horária de posição, S em função do tempo. Se eu fizer a primeira derivada da minha equação de posição, eu chego na equação de velocidade do corpo. Se eu pegar agora essa equação de velocidade, fizer a primeira derivada dela, eu chego na minha equação de aceleração. Ah, Andra, não estou sabendo como faz a derivada. Dá um pause nesse vídeo aqui, corre lá no vídeo de velocidade, tá? Que lá no vídeo de velocidade tem um passo a passo insano sobre derivada, como a gente vai fazer para derivar. Então, ó, se eu tenho a minha equação de velocidade, eu derivo a equação de velocidade, chego na aceleração. Ah, mas o exercício não me deu a equação de velocidade, ele me deu a equação de posição. Então, você vai pegar a equação de posição, faz a derivada dela, você vai chegar na de velocidade. Pega a de velocidade, deriva de novo, que você chega na aceleração. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, eu tenho duas equações de posição aqui, tá? Vou primeiro fazer a derivada dessa equação de posição. Então, se eu estou derivando a equação de posição, eu vou chegar na velocidade. Então, a minha equação de velocidade em função do tempo aqui vai ser igual a, derivando 2t ao cubo, esse 3 aqui vai descer multiplicando, então vai ficar 3 que multiplica 2t, elevado a 3 menos 1, eu tiro uma unidade do expoente, mais, desço meu expoente 2 aqui do 4t ao quadrado, então 2 que multiplica 4t elevado a 2 menos 1, eu tiro o expoente, menos, aqui está 7t, quando não tem expoente nenhum, quer dizer que o expoente é 1, né? Então, o 1 que está aqui vai descer multiplicando 7, 1 vezes 7, que multiplica t elevado a 1 menos 1. Derivada de constante é 0, então o 10 aqui é uma constante, não tem nenhuma variável com ele. Quando eu derivar, vai dar 0. Então, minha equação de velocidade em função do tempo ficou 2 vezes 3, 6, t elevado a 3 menos 1, 2. Então, 6t ao quadrado, mais 2 vezes 4, 8, t elevado a 2 menos 1 é 1, então 8t. Menos 1 vezes 7 vai dar 7. t elevado a 1 menos 1 é 0. Todo número elevado a 0 vale 1. Então, esse t elevado a 0 aqui está valendo 1. 7 vezes 1 vai dar 7. Então, minha equação de velocidade é essa. Só que o exercício não quer equação de velocidade. A gente quer equação de aceleração. Eu quero chegar na aceleração. Então, agora eu vou derivar minha equação de velocidade para eu chegar na aceleração. Então, a minha equação de aceleração em função do tempo vai ser igual a o 2 que está aqui de expoente, vou descer multiplicando, 2 que multiplica 6t elevado a 2 menos 1, mais, não tem ninguém, tem só o t aqui, quer dizer que o expoente é 1, né? Então, o 1 que está aqui vai descer multiplicando 8, t elevado a 1 menos 1. Derivada do 7, que é uma constante, 0. Então, minha aceleração aqui em função do tempo vai ser igual a 2 vezes 6, vai dar 12t elevado a 2 menos 1, 1. Então, 12t. Mais 1 vezes 8, 8. 1 menos 1 aqui vai dar 0. Então, isso aqui vai dar t elevado a 0. Todo número elevado a 0 vale 1. Então, t elevado a 0 é 1. 1 vezes 8 vai dar 8. Então, essa aqui é a minha equação de aceleração. Observa que eu cheguei numa equação de aceleração. Quer dizer que, para cada instante de tempo aqui, eu tenho uma aceleração diferente. Se eu quiser achar, por exemplo, qual foi a aceleração do meu corpo no instante de tempo igual a 1 segundo. Então, para t igual a 1 segundo, eu vou substituir. Ó. A minha aceleração vai ser igual a 12 vezes 1,
No lugar do tempo, vou botar o 1. Mais 8. 12 vezes 1, 12. Com 8, 20. Então, minha aceleração aqui, 20 metros por segundo ao quadrado. Se o meu t for 2 segundos, a minha aceleração vai ser 12 vezes 2. No lugar do t, eu boto o tempo, né, que eu quero. Mais 8. 12 vezes 2 dá 24. 24 com mais 8, 32 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, a cada instante de tempo, eu vou chegar num valor de aceleração diferente, ok? Cheguei na minha equação de aceleração a partir da derivada. Derivei minha equação de posição, cheguei na equação de velocidade. Peguei minha equação de velocidade, derivei e cheguei na aceleração. E aí fui substituindo, né, os valores que eu quiser aqui para o tempo para eu achar a aceleração. Mesma coisa a gente vai fazer nesse outro exemplo, ó. Vou fazer a derivada, tem a equação de posição. Então, se eu vou derivar a equação de posição, eu vou chegar na equação de velocidade. Derivada de constante é 0, então esse 10 aqui já deu 0. 20t, tem um 1 aqui, né, em cima do t, não está aparecendo, mas tem ele. 1 vezes 20, t elevado a 1 menos 1, menos esse 2 aqui, que é o expoente, vai descer multiplicando. Então, 2 vezes 3t elevado a 2 menos 1. Então, minha velocidade aqui vai ser 1 vezes 20 vai dar 20. O t está elevado a 0, ó, porque é 1 menos 1. Todo número elevado a 0 vale 1. Então, aqui, esse t elevado a 0 vale 1, ficaria 20 vezes 1, 20. Menos 2 vezes 3 vai dar 6, t elevado a 2 menos 1 é 1. Então, cheguei na minha equação de velocidade. Ah, é isso que eu queria? Não, eu quero a aceleração. Então, eu tenho que partir da equação de velocidade e vou derivar para chegar na aceleração. Então, agora eu vou fazer a aceleração. A minha aceleração vai ser 20 é uma constante, não tem nenhuma variável com ela. Então, derivada de constante é 0. Então, aqui já zerou. Aqui tem o 1, né? Então, 1 que multiplica 6t elevado a 1 menos 1. Então, a minha aceleração aqui vai ser igual a menos 6, porque t elevado a 0 vai dar 1 metros por segundo ao quadrado. Olha a diferença. Nesse caso aqui, olha, eu não cheguei em uma equação de aceleração, eu cheguei em um valor de aceleração. O que que isso quer me dizer? Quer me dizer que esse movimento vai acontecer com a mesma taxa de variação da velocidade. Então, a minha aceleração vai ser a mesma durante todo o movimento do corpo. Se ele se movimentar por 24 horas, a taxa de aceleração dele vai ser de menos 6. Esse menos aqui quer dizer que o meu corpo está desacelerando, ok? Eu tenho uma aceleração negativa, tá? Então, ó, aqui nesse primeiro exemplo, a gente achou uma equação de aceleração. Quer dizer que para cada instante de tempo, eu tinha uma aceleração diferente. Ah, e se o exercício me perguntar assim, qual é o valor da aceleração do corpo no instante de tempo igual a 10 segundos? Gente, se você achou um valor de aceleração igual a menos 6, igual foi o nosso caso aqui, em qualquer instante que o exercício te perguntar, a aceleração vai ser menos 6. Cuidado com a pegadinha, às vezes ele te pergunta lá, no instante 10 segundos e no instante 12 segundos. A resposta é a mesma, porque ele só vai ter uma aceleração, que é menos 6 metros por segundo ao quadrado. Agora, se você derivou e chegou numa equação, aí você tem que fazer separado. No 10 segundos, você vai substituir lá na equação de aceleração, descobrir quanto vale. No 12 segundos, você substitui na equação de aceleração e descobre quanto vale. Ok? Muito bom. Então, ó, a gente viu como calcula a aceleração média, aceleração instantânea. E aí, a gente consegue também utilizar um pouco desses conceitos para poder classificar os nossos movimentos. Como assim? A gente está falando sobre um corpo se movimentar, né? A gente já falou de velocidade em outra aula, agora a gente está falando de aceleração, então a gente está falando de movimento no geral. Então a gente consegue classificar esses movimentos.
O primeiro tipo de classificação, quando o exercício te pergunta assim, classifique o movimento do corpo. Então, a primeira classificação que você vai fazer é em relação à equação de posição dele. Se o corpo tiver uma equação de posição que for de primeiro grau, quer dizer que ele está num movimento retilíneo uniforme. A velocidade dele é constante, a aceleração é zero. Se a equação de posição for de segundo grau, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, aqui ele tem a aceleração. Vou dar um exemplo, ó. Aqui a minha equação vai ser S igual a 20 menos 2t. É uma equação de primeiro grau, porque o expoente do t aqui é 1. Aqui eu tenho S igual a 20 menos 2t quadrado. Essa equação aqui é de segundo grau, então o meu movimento é variado, ok? Então a primeira coisa que você tem que observar, o exercício te deu a equação de posição do corpo? Deu. Tu vai bater o olho, é uma equação de primeiro grau, quer dizer que aquele movimento é retilíneo uniforme. Ah, é uma equação de segundo grau, então é um movimento variado, ok? Se ele é retilíneo e uniforme, a velocidade dele é constante. Se a velocidade é constante, não tem taxa de aceleração, então a aceleração aqui é zero. Se o movimento for variado, quer dizer que ele vai ter uma velocidade inicial que é diferente da velocidade final dele. E a aceleração vai existir, vai ser um valor diferente de zero, ok? Segunda classificação, em relação ao sinal da velocidade. Ah, eu fiz lá, né, a derivada da minha equação de posição, achei a equação de velocidade do meu corpo, e aí o exercício mandou substituir lá alguns instantes de tempo, eu achei uma velocidade positiva para um instante de tempo igual a 2 segundos. Se a sua velocidade for positiva, maior do que zero, você vai dizer que aquele movimento do corpo ali é um movimento progressivo. Ele tem um valor de velocidade positivo. Agora, eu fiz lá minha conta, achei que a velocidade do movimento é menor do que zero. Eu achei uma velocidade que é negativa. Então, o meu movimento aqui vai ser retrógrado. Vamos pegar um exemplo aqui do exercício que a gente acabou de fazer, ó. Se eu pegar minha equação de velocidade aqui, ó, que a gente já resolveu, fizemos a derivada da posição, chegou na velocidade. Vamos imaginar que eu quero um intervalo de tempo igual a 2 segundos. Então, eu vou fazer, ó, V igual a 20 menos 6 vezes 2. No lugar do T, eu substituí o 2. Então, V aqui vai ser 20 menos 12, 8 metros por segundo. 8 é um valor maior do que zero? É. Então, esse movimento aqui, ó, é um movimento que é progressivo. Além disso, ó, como eu tenho a minha equação de posição aqui é uma equação de segundo grau. Então, eu sei que esse movimento aqui também vai ser variado. Eu tenho velocidade inicial e velocidade final, tá? Agora, se eu tivesse substituído o intervalo de tempo aqui, vamos imaginar igual a 4. Eu quero saber agora no instante de tempo igual a 4 segundos. Então, o meu V vai ser igual a 20 menos 6 vezes 4. Então, vai ser 6 vezes 4 é 24. 20 menos 24 vai dar menos 4 metros por segundo. Eu achei uma velocidade que é negativa. Então, nesse instante de tempo, o meu movimento agora é retrógrado. Por quê? Porque a velocidade é negativa. E eu continuo tendo um movimento retilíneo uniformemente variado, porque a minha equação é de segundo grau. Ok? E a terceira classificação que a gente vai ter vai ser em relação ao módulo da velocidade. Se o módulo da minha velocidade aumenta. Gente, módulo é valor. Então, eu estou lá, né, num movimento em que no instante 1 segundo a velocidade é 2, no instante 2 segundos é 4, no instante 3 segundos é 6, no instante 4 segundos é 8. O que está acontecendo com o valor, com o módulo da velocidade? Está aumentando. Da mesma forma que se eu tivesse, por exemplo, no instante 1 segundo a velocidade é menos 4, no instante 2 segundos a velocidade é menos 2. Aumentou? Aumentou. Então, o meu movimento aqui, ele vai ser acelerado. O módulo da velocidade está aumentando, movimento acelerado. Agora, o módulo da minha velocidade está diminuindo.
a velocidade era 20, passou a ser 15, depois passou a ser 10, depois passou a ser 5 e depois chegou em 0. O valor da velocidade diminuiu? Diminuiu. Quer dizer que esse movimento é um movimento retardado. Gente, quando eu tenho um movimento acelerado, a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Ah, como assim? Se a velocidade for positiva, a aceleração também vai ser positiva. Se a velocidade for negativa, a aceleração também vai ser negativa. Agora, para um movimento que é retardado, eu tenho velocidade e aceleração com um sinal que é diferente. Então, se eu achei uma velocidade positiva e a minha aceleração for negativa, o meu movimento é retardado. Ou se a minha velocidade é negativa e a minha aceleração é positiva, movimento retardado. Que é o que a gente tem aqui, Vou voltar no exemplo que a gente acabou de fazer. Olha aqui, no instante de tempo igual a 2 segundos, a minha velocidade é 8 metros por segundo, positivo. Só que qual é a aceleração do movimento? Menos 6. A aceleração é negativa e a velocidade positiva. Então, esse movimento aqui, ele é retardado. Por quê? A aceleração tem um sinal e a velocidade tem outro sinal. Agora, o que vai acontecer no instante de tempo igual a 4 segundos? A velocidade é negativa, menos 4 metros por segundo. E a aceleração também é negativa. Então, a partir do instante de tempo 4 segundos, o meu movimento passou a ser acelerado. Por quê? Porque o sinal da velocidade e o sinal da aceleração passaram a ser iguais, tá? Então, prestem muita atenção nisso aí para poder classificar o movimento. E se o módulo da minha velocidade for constante, o meu movimento é uniforme, famigerado MRU. A velocidade não muda durante a trajetória do corpo. Enquanto o corpo se movimentar, ele vai manter a mesma velocidade, ok? Pessoal, é isso. Então, a gente falou um pouco sobre a classificação dos movimentos. Lembrando que os movimentos também podem ser classificados pelo aspecto do gráfico, tá? Então, pelo gráfico de posição e pelo gráfico de velocidade, a gente consegue ver também se o corpo está num movimento acelerado, um movimento retardado, se é progressivo, se é retrógrado. A gente consegue ver isso também pelo gráfico, tá? Falamos de como a gente vai chegar na aceleração, né? Então, a gente viu o conceito aqui de aceleração média, fazendo a variação da velocidade, né? V final menos V inicial dividido pelo tempo. E da aceleração instantânea, e aí a gente trabalhou com o conceito de derivada. Então, a aceleração instantânea a gente consegue a partir da derivada da equação de velocidade, ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!